Pessoal do sétimo ano, tudo bom, meninos? Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer a nossa aula de revisão de religião, certo? Então vejam, essa nossa aula de hoje, eu vou fazer uma revisão para vocês para a prova de religião, baseado na ficha de estudos, certo? Lembram daquela ficha de estudos que eu coloquei lá no Google Classroom, que inclusive vocês fizeram uma atividade de revisão baseada naquela ficha do Google Classroom? Pronto. Então aquela ficha de estudos é um resumo para a prova da primeira unidade de religião, certo? Então eu vou acompanhar, vou fazer a revisão pela ficha de vocês, a ficha de revisão de ensino religioso. Vocês vão acompanhando, quem não tiver a fichinha aí, abre no celular. Quem não puder abrir no celular, anota no caderno. Se quiser anotar, pode anotar no caderno. Ou se puder imprimir, imprima, certo? Tem colegas que pegam e fazem o quê? Fazem um resumo da ficha, né? Anotam só as partes mais importantes. Então vocês podem fazer isso. Ou abre a ficha no celular, ou se tiver a impressora, imprime, ou então faz um resumo da ficha, certo? Então eu vou começar aqui, acompanhando a ficha, vocês vão acompanhando aí. Se não tiver com a ficha agora, pega a ficha depois para dar uma olhada nas coisas que eu falei. Eu vou ler e vou explicando para vocês, certo? Primeira parte da ficha do resumo de ensino religioso. Nós temos assim: as religiões do mundo podem ser classificadas em dois grupos. Um grupo que se baseia em textos escritos, as religiões que têm os livros sagrados, e as religiões que não possuem qualquer tipo de escritos e registro. Entre as religiões que não possuem livros sagrados, podemos destacar o arminismo, que é a religião dos índios, a religião que acredita nos espíritos da floresta, os espíritos da natureza, né, dos antepassados. Nós temos a Wicca, que é uma religião, né, está ligada a um pouco de bruxaria, né? E é uma religião que surge na Europa, né? A religião das bruxas, né? E nós temos o candomblé, que é uma religião afro. Então essas três religiões, o arminismo, que é a religião dos índios, a Wicca, que é a religião das bruxas, e o candomblé, que é uma religião afro-brasileira, nenhuma dessas três religiões tem livros sagrados. Nenhuma delas, certo? Então, exemplos de religiões que têm livros sagrados: o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Essas três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, as três têm livros sagrados. E exemplos de religiões que não têm livros sagrados. Vou citar as três que eu já tinha citado: o Wicca, arminismo e o candomblé. Essas três não têm livros sagrados, certo? Então essa é a classificação de religiões que têm livros sagrados e religiões que não têm livros sagrados, certo? Segunda parte. As religiões do mundo, em suas inúmeras expressões, ajudam o homem a compreender sua existência e sua realidade, ajudando as pessoas a superarem os desafios e problemas da vida. Dentre os atributos da religião, aquele que não deve ser atribuído a uma religião é a intolerância. Então a religião deve estimular a paz, a convivência, a tolerância, o amor, o respeito. E o que é que a religião não deve ter? Intolerância. O que é intolerância, minha gente? É você não respeitar a opinião do outro. Você não respeitar a minha opinião ou eu não respeitar a sua. Isso é intolerância. Então, gravem. A religião não deve ter, entre os seus atributos, a intolerância. O que é um atributo, professor? É uma característica. É o jeito da religião ser. Isso é um atributo. Vamos para a terceira parte. Podemos afirmar que o termo religiosidade é atribuído ao ser humano, sendo algo inato. Inato quer dizer que está dentro da gente. Para isso, é preciso que o homem exista para que haja religiosidade. Ou seja, quer dizer, a religiosidade, que é a fé,
ela só existe se o homem existir. Se o homem não existir, não há religiosidade, certo? Beleza? Quarta parte. A quarta parte a gente tem assim. O judaísmo é uma religião que segue os ensinamentos de Moisés e acredita que somente o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Acredita também que o Shabat, ou o sábado, deve ser guardado. Então vejam. Lembra que eu falei para vocês que Jesus teve uma religião? Jesus era judeu. Jesus era judeu. Jesus era membro do judaísmo. E o judaísmo é uma religião que faz o quê? Segue só o Antigo Testamento. Eles acreditam que Moisés era um enviado de Deus para liderar o povo de Israel pela travessia do Mar Vermelho. Não é? Lembra daquela história da travessia do Mar Vermelho? Moisés, né? Lembra, né? E os judeus guardam o sábado, também é chamado de Shabat, né? Os adventistas também guardam o sábado, né? Vamos para a quinta parte. Quinta parte. A vida religiosa começa quando nós aceitamos a presença de um ser superior que quer participar da nossa vida. As três grandes religiões monoteístas que acreditam em um Deus só são o islamismo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então gravem na mente de vocês. As três grandes religiões do mundo são o islamismo, a religião de Maomé, lembra de Mohammed, o Alcorão, Alá. O cristianismo, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, segue a Bíblia. E o judaísmo, que é a religião que segue os ensinamentos do Antigo Testamento e acredita que Moisés foi um profeta enviado por Deus para libertar o povo de Israel. Então, as três grandes religiões do mundo são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Certo? Vamos para a próxima parte. Todas as religiões apresentam o lado da vida que não vemos, mas que mostram um ser superior que cuida de nós. E o percebemos em todos os momentos de nossa vida. Isto quando estamos ocupados com o que precisamos para manter nossa vida. Mas também em momentos que, olhando para dentro de nós mesmos, ocupamos pensamentos e sentimentos em alguém que pensa em nós e cuida de nós. Por outro lado, quando idolatramos ou adoramos coisas passageiras como bens materiais, artistas ou modismos, desrespeitamos a santidade das coisas sagradas e violam-se as regras religiosas. Quer dizer isso, minha gente? E quando a pessoa acredita que só a matéria, só o dinheiro, só as riquezas são as coisas importantes, ela está seguindo uma religião? Não. Tem gente que diz que segue uma religião, tem gente, às vezes tem líderes religiosos que só dão valor ao quê? Ao dinheiro, aos bens, ao poder, às coisas materiais. Elas estão sendo pessoas religiosas? Não. Elas estão tendo fé? Não. Elas estão faltando com respeito a Deus. Por quê? Porque a pessoa deve buscar as coisas materiais, sim. Mas também a pessoa deve buscar, em primeiro lugar, as coisas espirituais. Próxima parte da nossa ficha. As tradições fazem parte da religiosidade das pessoas. As tradições, as festas, as danças, as músicas. Dentre elas, nós temos inúmeras festas que nos remetem aos valores religiosos. As datas de determinada religião e a um acontecimento específico de cada crença. Como exemplos de festas religiosas, podemos citar o dia de Corpus Christi, que é uma festa católica, né, que vai ser homenagem à Eucaristia, que é o pãozinho da missa, né, o pãozinho, a Eucaristia. Você tem, o que mais? A festa, como eu disse, de Corpus Christi, festa de tradição católica, que destaca a presença de Deus na Eucaristia, comunhão, Santa Ceia. Então, o dia de Corpus Christi, a Páscoa, o Natal, o São João, são exemplos de festas religiosas.
Que mais? Vamos para a nossa última parte da revisão. Os verdadeiros líderes religiosos, como padres e pastores, procuram imitar o modelo de Jesus Cristo, instigando os valores que o mesmo deixou. Então, os verdadeiros líderes religiosos procuram imitar os ensinamentos de Jesus, amando uns aos outros, respeitando as pessoas, sendo tolerantes, acolhendo as pessoas, praticando caridade, ajudando o próximo. Esse é o exemplo, né? Esse é o exemplo que Jesus deixou e é o exemplo que os pastores e os padres devem seguir. E para a gente encerrar, eu vou ler para vocês uma frase que eu botei aqui e também vai cair na prova de vocês essa frase. Tem assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Então veja, minha gente, as pessoas, elas aprendem, né, os valores religiosos e aprendem o quê? A serem daquele jeito. Se uma pessoa é intolerante, uma pessoa tem raiva, tem ódio no coração e tem rancor, ela aprendeu a ser assim. Mas ela pode muito bem aprender a ser uma pessoa boa, não é? Ela pode reaprender a viver, não é verdade? Então veja, eu espero que vocês tenham conseguido, né, assimilar, aprender um pouco do que eu passei para vocês hoje. Essa foi a nossa aula de revisão. Semana que vem vai ser a prova de religião. Se concentrem, estudem, baixem a ficha de estudos, peguem o material, peguem a atividade de revisão, estudem, certo, pessoal? Vocês tirarem 10, certo? Estou com saudade de vocês. Veja a hora da gente estar junto de novo na escola. Tá certo, pessoal? Um abraço, minha gente. Até a próxima.